Fala pessoal, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Passando aqui para compartilhar com vocês algo que está em Gênesis capítulo 22, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te com a terra de Moriá, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. E Abraão assim fez. Ele levantou, pegou sua jumenta, como todos sabem da história, e levou o filho para oferecer em sacrifício. Mas quando ele foi sacrificar o filho, o anjo do Senhor bradou e disse a Abraão que não era para estender a mão contra o filho. O que esse texto trouxe à minha memória hoje? Oferecer em sacrifício. O que aconteceu hoje? Minha avó Ana faleceu, 109 anos de idade. Ela faleceu agora lá no Brasil, com 109 anos de idade, agora na parte da manhã. E eu acredito que nós oferecemos a vida dela como um sacrifício vivo aqui na terra, diante do Senhor, para que o Senhor colocasse a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre a vida dela. Quem sou eu para afirmar que ela foi salva ou que não foi salva? Mas eu creio muito na salvação sobre a vida dela. Eu quero acreditar, eu tenho fé que ela foi salva, que ela foi morar com o Pai. Como eu disse, foi uma mulher íntegra, uma mulher com um caráter sobrenatural, com uma fé inabalável. Ela enterrou sobrinho, ela enterrou 4 filhos. Quando meu pai morreu, ela veio de São Paulo, ela ficou na beira do caixão do meu pai, da hora que ela chegou até na hora do enterro, sem derramar uma lágrima. Ela entendia a vontade de Deus. Então eu digo que ela foi uma pessoa predestinada. Eu acredito que ela foi uma pessoa predestinada, separada, ungida e preparada para viver o propósito de Deus aqui em nossas vidas. Então, por que eu digo sacrifício? Porque para nós é muito sacrifício a gente entregar a vida dela nas mãos de Deus, a gente pedir para que Deus recolhesse. Mas como ela estava em sofrimento, era injusto a gente ficar querendo que Deus mantivesse ela aqui, que ela tivesse no meio de nós somente em presença, mas não em vivência, porque ela não estava vivendo, ela estava vegetando. Eu lembro até hoje que quando meu pai faleceu, ele faleceu no 8º AVC, e a oração que eu fiz foi, Senhor, se for para o meu pai sofrer mais, se for para o meu pai sofrer mais, e se há esperança dele ser salvo, que o Senhor o recolha. Eu prefiro sentir a dor da perda minha do que sentir a dor da perda da salvação dele. Então, eu orei aquilo a Deus e Deus o recolheu, não passou 30 minutos. Eu creio também que meu pai foi salvo pela conversão dele, pelo arrependimento e pela graça de Deus. Então, o que eu quero deixar bem claro para nós aqui, eu sou imigrante, eu moro em Portugal desde setembro de 2023, eu tô com uma saudade imensa da minha mãe, eu tô louco para ver minha mãe, eu tô louco para ver minha avó, eu tava louco para ver minha avó, desculpa, eu tava louco para ver a minha sogra, meu sogro, dar neles um abraço, na minha mãe, beijar meu irmão, minha irmã, meus sobrinhos que eu deixei lá, meus amigos, meu sobrinho que nasceu e eu não conheci pessoalmente, o Ravi. Eu tô louco de saudade, mas se eu não viver o que Deus colocou como sonho no meu coração e como propósito, se eu não sair da onde Deus mandou eu sair, eu vou estar andando em desobediência. Então tem hora que eu tenho que sofrer o dano, eu tenho que sofrer a perda, eu tenho que sofrer com a distância, eu tenho que sofrer com a saudade, porque Deus está me moldando. Ele está como um artesão ali, ele pega um pedaço de madeira, um pedaço de pedra, e ele vai ali com o martelo batendo, esqueci o nome daquela outra ferramenta, e vai ali esculpindo, que fala, não é? Acho que é isso mesmo. Até virar uma obra de arte, ele vai aperfeiçoando. E é na dor, é na perda que a gente vai sendo aperfeiçoado. Infelizmente é assim. Ninguém aprende com riqueza, com luxo, com
Com a vida fácil, a gente aprende nas dificuldades, a gente aprende a valorizar na dificuldade, a gente aprende a amar na dificuldade, a gente aprende a ser como Cristo foi aqui na terra, na dificuldade. Eu não peso o meu coração de não poder estar lá para despedir. Eu queria, mas eu não sou culpado disso, porque Deus ele teve um propósito em eu estar aqui, em minha esposa estar aqui, em meus filhos estarem aqui. E aprove a Deus que a Mariana está lá para nos representar, entendeu? Então é isso que eu queria deixar para vocês. Nem tudo na vida é perda. Tem coisas na nossa vida que a gente perde para outro ganhar. E eu tenho certeza que a vovó Ana deixou um legado que todos nós que convivemos com ela vamos lembrar. Nós vamos estar honrados de ter sido da família Godoy. Onde a gente passar, alguém vai falar, é o neto da dona Ana, é o neto da avó Ana, é o filho da avó Ana, é da dona Ana, é o sobrinho da dona Ana, porque ela foi exemplo. Ela foi uma pessoa sobrenatural, uma pessoa que a gente não tem palavras para mensurar o amor que essa mulher tinha, a paixão que essa mulher tinha pela família e a graça de Deus sobre a vida dela, o amor dela de viver era sobrenatural. Ela podia estar passando o que for. Eu lembro no enterro do meu pai, era na beira do caixão. Dona Ana, tá tudo bem? Alguém chegava e perguntava, ela, graças a Deus, com a morte do meu pai, com a morte da tia Carmen, com a morte do Titônio, do tio Chiquito, em tudo ela dava graças. Isso é sobrenatural, isso não é para qualquer um. Então é uma pessoa que estava preparada e firmada na palavra do Senhor. Então que a palavra do Senhor, o Espírito Santo, nos fortaleça, nos traga entendimento e renove as nossas forças. Que o Espírito Santo nos console nesse momento. Essa é a palavra que eu estou deixando para mim, para minha esposa, para os meus filhos e para todos os meus familiares, para os meus tios, para todo mundo que está lá no Brasil. Nos represente e dê essa despedida à vovó Ana conforme ela merece, que um dia nós vamos acreditar que podemos encontrar com ela no céu, em nome de Jesus. Esse é o recado que eu quero deixar com vocês. Deus abençoe a todos. Grande abraço.